Ouvintes, muito bom dia. Está no ar mais uma edição do Jornal 7 Dias, a semana em retrospectiva. Vamos aqui olhar para os temas que marcaram a semana nos últimos 7 dias, na habitual produção da Direção de Informação da LAC, a técnica a ser garantida hoje pelo Alexandre Campos e o Ricardo Dias, e na moderação está o José Silva. Também aproveitar para saudar os nossos comentadores residentes, que vão trazer as suas leituras e análises, o José Guerreiro, o Rui de Castro, o Gustavo da Conceição e o Adebayo Vuns. Bom dia a todos e bem-vindos. Bom dia, bom dia. Muito bom dia. E bom dia aos ouvintes da LAC a esta hora. Este bom dia com felicitação ao brilho das medalhas. Estamos aqui com 3 medalhados, 3 condecorados no âmbito das comemorações dos 50 anos da independência nacional. Depois de Gustavo da Conceição, na última semana também José Guerreiro e Rui de Castro, na categoria de Paz e Desenvolvimento. Também foram condecorados pelo Presidente da República em reconhecimento aos feitos, a sua dedicação à nação ao longo destes 50 anos. E é com este tema que vamos abrir a nossa edição, mas também vamos aqui falar da suspensão dos cursos de saúde, um assunto que continua a marcar a atualidade, e também a última semana foi marcada por 2 anúncios que mexem com a sociedade. Até um já previsto, no caso da veda do Carapau, mas outro também já previsto, se calhar não sabia para quando, que é a subida do preço do gasóleo, que está a custar mais caro. Também vamos ter os nossos habituais recados. Estão assim lançados os temas para esta edição. E de medalha ao peito, vamos começar com o Gustavo da Conceição. Gustavo, bom dia e bem-vindo de volta, pelo menos aqui ao estúdio. Gustavo, estamos nesta fase da paz, paz também, que é uma paz que se quer com este processo de condecoração, que é também no âmbito da reconciliação nacional, dos 50 anos da independência nacional. Temos aqui no painel 3 medalhados. É uma cerimónia que aconteceu agora no seu 3º momento e que é unânime a ideia de que este processo, estas condecorações acabam também por reconhecer o mérito de cidadãos e trazer esta reconciliação, esta congregação, porque são medalhadas figuras ou personalidades de várias esferas, não é? Desde a política, a saúde, a cultura, o desporto e até alguns considerados anónimos. Naturalmente, em primeiro lugar é preciso perceber que estando o país a fazer o 50º aniversário da sua independência, houve a institucionalização de uma medalha de Estado. Portanto, a medalha não tem limites no governo nem nos partidos, e portanto eu vejo com bons olhos que a medalha atinja essa dimensão, esse espectro enorme de setores, atinja essa dimensão enorme de cidadãos que tenham participado, que tenham contribuído, quer para o sucesso da luta de libertação nacional, quer para essa dimensão de elevação do nome de Angola, elevação dos valores da paz e das perspectivas que todos temos de ver um país a crescer, um país a desenvolver-se, um país a afirmar-se na nossa região, no nosso continente e no mundo. Portanto, este momento de medalhas pretende sim ser um momento de paz, um momento de unidade nacional, um momento de distância das diferenças políticas e um momento que devia ser de orgulho nacional.
as cerimônias, ou pelo menos a cerimônia em que eu participei, foi uma cerimônia importante para mim, não só porque fui agraciado com a Medalha de Paz e Desenvolvimento, mas também porque, considerando eu que esta medalha é resultado do meu esforço, sim, mas também resultado do esforço de companheiros meus que ao longo do meu percurso, quer político, quer desportivo, estiveram comigo, apoiaram, etc. Portanto, tive o orgulho de lá estar por mim e nessa perspectiva de representatividade, já que possivelmente não poderão os 30 milhões de cidadãos nacionais receber a medalha e, portanto, senti orgulho em lá estar, em representar companheiros meus que não puderam lá estar e que seguramente, ao verem-me, não é, se sentem, de alguma forma, representados. Por outro lado, tem que ser sempre uma honra, não é, receber das mãos do mais alto magistrado da nação uma carta e uma medalha ao peito, e por isso também para mim foi um momento especial e um momento que marcará sempre a minha vida. Por outro lado, tenho que referir isso, que considerando o número de pessoas envolvidas nesta cerimónia, o número de pessoas a quem se atribui as medalhas, o número de convidados presentes, etc., também, para mim, foi um momento bom de interação com velhos camaradas, interação com companheiros que noutras circunstâncias já não via há bastante tempo, gente que comigo, enfim, mais perto ou mais longe, caminhou ao longo do meu percurso, pessoas que conheço há mais de 30 décadas e que tive a oportunidade de rever, lembrar pequenas coisas, falar de pequenas histórias. Portanto, um momento bastante especial também nessa dimensão comunicacional, nessa dimensão de recordações positivas e algumas nem tanto, mas um momento de uma boa interação, um momento de boas recordações, um momento de partilha e de amizade em que me senti muito bem de ter participado. Naturalmente, ao nível do processo, há alguns pequenos problemas, desde os problemas dos critérios que algumas pessoas ainda não compreenderam, até ao enquadramento nas duas dimensões das medalhas, mas isso não molesta nem retira a importância do ato e, sobretudo, neste momento de comemorações dos 50 anos, não retira a dignidade dos objetivos destas cerimónias e dessa decisão de haver uma medalha comemorativa de 50 anos. Obrigado, Gustavo da Conceição. José Guerreiro, pegando aqui a deixa do Gustavo, esta cerimónia também reveste-se deste lado humano de congregar pessoas, de reaver velhos amigos. José Guerreiro, que sentiu também isso a semana passada, na última na quinta-feira? Exatamente. Acho que o Gustavo tocou em aspectos todos que eu também queria tocar, mas talvez fosse bom, como isto abrange pessoas que há 50 anos praticamente já estavam a dar o seu conhecimento, a sua prática política, militar, etc., na área económica, etc. Há 50 anos. Eu queria começar por dizer que nós hoje na LAC, e as pessoas às vezes muitos ouvintes vão saber este conceito, que é o conceito do autoconsumo.
né? Antigamente havia isso nas fábricas, né? Se tu trabalhavas na cuca, tinhas de levar 10 graus, trabalhavas do sabão, também levavas sabão para casa, trabalhavas nos fósforos, trabalhavas na Compal, trabalhavas na Imavest, lavavas roupa. Então nós aqui na LAC, hoje felizmente também estamos a fazer um bocado de autoconsumo, né? Como temos aqui 3 medalhados, estamos a autoconsumo e estamos a levar os ouvintes estamos a partilhar com os ouvintes aquilo que nós tivemos nas semanas anteriores, que é a nossa outorga de medalhas a 3 das pessoas aqui do nosso programa, né? E é importante se abrangermos a análise naquilo que o Gustavo referiu, não é? Primeiro, eu quero deixar uma nota sobre a organização da cerimónia em si. Eu acho que tem, pelo menos no dia em que eu estive todo dia no local, há uma grande capacidade de organização, não é? Desde o encaminhamento das pessoas, o protocolo, a segurança, impecável, não é? É de registar, porque muitas vezes as pessoas, para uma coisa não é fácil meter 600 pessoas numa sala, não é? E correr com eficiência a cerimónia, com várias pessoas permanentemente a receberem as medalhas, sem haver enganos, né? Começando onde as pessoas se sentam, como são chamadas, tudo isso. Portanto, eu queria enaltecer que honra o país e que nós devemos realçar a grande capacidade de organização que está montado para estas cerimónias. Sem precisar de assessoria externa. Sem precisar de assessoria externa. Eu só vi angolanos, não é? Inclusive nas transmissões televisivas e tudo, nas transmissões de áudio e vídeo dentro da sala também, gente nossa, gente angolana, portanto, é bonito, não é? É bom ver, é de realçar, não é? É de realçar. E às vezes coisas complexas, né? Complexas, mas não foi preciso contratar ninguém de fora para vir fazer essa atividade. Depois, o caráter humano, sim, eu também vi pessoas, já não vi há 30, 40 anos, quer dizer, não é? Que vieram, com quem eu cruzei nesta caminhada longa, né? Eu dizia às pessoas, eu tenho só 42 anos de comunicação social, de TPA, 42 anos. Não é pouco, não é? Já passei por muitos problemas, vicissitudes, já conheci muita gente. Depois quando trabalhei também no partido, MPLA, etc, etc. Portanto, é bom rever pessoas, as pessoas vemos que ainda estamos vivos, chegamos a esse ponto, né? Alguém diz, não, o esqueleto ainda está bom, o esqueleto está bom. Quer dizer, pessoas que já não vieram não sei quantos anos. Portanto, é bom esta dimensão humana junto às pessoas, e acho que é um dos aspectos mais importantes dessa cerimónia, é congregar as pessoas e, digamos, retomar um sentido de unidade, de fraternidade, de convívio, não é? Que no fundo é uma cerimónia de alto teor patriótico, não é? E que a nós que recebemos a medalha também muito nos honra, não é? Eu também tenho dito, com certeza, que haverá pessoas que mereciam mais que eu, mas não fui eu que escolhi ser medalhado, não é? Alguém me indicou. E ficou na expectativa também de estar entre os medalhados antes do anúncio? Eu nunca pensei que chegasse a mim, digamos assim, né? Nunca pensei, porque as pessoas às vezes são esquecidas, né? E haverá pessoas que foram esquecidas, se calhar, e que estão a protestar intimamente, não ter sido escolhidas. Eu, por acaso, não pensava, não. Como disse, as medalhas, as condecorações não se pedem, mas também não se evitam, nem não se negam. Agora, há um problema que, de facto, temos que apontar, que o Coiso falou, e que os outros colegas vão falar também, que é a questão dos critérios. Esse é sempre um problema que é um problema incontornável, não é? E nomeadamente, quando se alarga demasiado os critérios de atribuição, há mais possibilidades de acerto, nos casos, e há mais possibilidades de erros, por outro lado. Quer dizer, porque nós já abordámos isto nos programas quando começou a atividade, que há uns meses. O alargamento tem sempre, também quando te põem várias calças para escolher, ou várias camisas, ou vários t-shirts, tu ficas na dúvida. E se os critérios fossem mais fechados, haveria menos possibilidades de erro, não é? Havia pessoas que deviam ter ser condecorados no quadro da luta pela independência e não no quadro da paz e desenvolvimento. Se calhar
se calhar também situações opostas. Havia se calhar pessoas que são muito jovens ainda, já adquiriram, já foram medalhados, e há outras mais antigas que tiveram no ativo que não foram ainda. Pode ser que sejam daqui para o futuro, não está encerrado o processo, mas há sempre este ruído face aos critérios. Mas acho que isso não é o principal, face à magnitude da cerimónia, face ao simbolismo da cerimónia e face à importância, não é, desta atribuição para pessoas que, de uma forma ou de outra, deram o seu contributo para a paz e desenvolvimento, no caso, na área económica, na área política, na área militar, na área do operariado, na área de vários setores da vida, que de facto é bom o reconhecimento do Estado em relação a estas pessoas. Obrigado, Zé Guerreiro. Rui de Castro também de medalha ao peito e, por coincidência, no mesmo dia que o Zé Guerreiro. Não é uma medalha que altera o sentimento, a forma de estar, as responsabilidades, Rui? Não, é evidente que não é? Nenhum de nós, não só nós os três que estamos aqui, nem qualquer outro dos que já foram condecorados, fez o que fez para depois ser condecorado, não é? Enfim, portanto, a condecoração pode ser o corolário ou o reconhecimento daquilo que foi feito, mas não um prémio. Portanto, não é um prémio, não é? Enfim, portanto, acho que foi uma decisão acertada. Portanto, esta iniciativa presidencial para que um conjunto de cidadãos, representando as diversas classes que existem pelo país, fosse reconhecido, fosse condecorado, fosse moralmente estimulado, porque de facto corresponde a 50 anos de trabalho, de muitas vicissitudes, muitos desencontros, enfim, de pessoas que se perderam na caminhada, pela guerra, por doenças, enfim, portanto, tudo isto fica então registado em momentos como este, e momentos como este que eu, portanto, tive a oportunidade de também fazer parte, não é? E então, em primeiro lugar, queria dizer que foi um momento importantíssimo de reencontro, de reencontro com várias camaradas e amigos e companheiros que ao longo destes 50 anos tiveram juntos comigo, e eu com eles, obviamente, em várias façanhas por esta Angola fora. Eu, há 50 anos atrás, já estava com uma máquina fotográfica na mão a fazer trabalhos para o DIP do MPLA, e que depois, felizmente, tive a honra também de ser um dos fotógrafos destacados para a cerimónia da proclamação da independência. Portanto, ainda um jovem que nos tempos de hoje devia estar a estudar ou a preparar-se para entrar para as Forças Armadas, mas já com alguma responsabilidade, e portanto, daí em diante foi uma trajetória que foi passada com várias pessoas, muitas delas
eu tive a oportunidade de reencontrar naquela sala. E então foi de facto um momento de alguma nostalgia até, porque alguns... Bom, primeiro de alegria, porque vi pessoas que inclusive até me tinham dito que já não faziam parte do mundo dos vivos. Felizmente que estão bem. Alguma tristeza, porque muitos deles estão fisicamente debilitados e de facto é sempre triste nós vermos pessoas com quem privamos. Ainda temos a memória delas, pessoas ativas e a fazerem trabalho político ou a pegarem em instrumentos de trabalho e nós vermos-las na cerimónia ou a serem ajudadas por outros a caminhar ou em cadeiras de rodas, mas enfim, sempre dignos como sempre foram ao longo do tempo. Foi também um momento que os meus colegas já referiram, de exaltação da angolanidade. É que de facto, naquela sala, deu para ver a enorme diversidade de pessoas representando N instituições, cada uma delas representando a excelência daquilo que é a Angola nos seus 50 anos, cada uma com um historial nos setores que ali estavam a ser representados. E então foi de facto com muita alegria que eu pude sentir esta chama angolana e que infelizmente também deu para sentir que faltava qualquer coisa ali. E a qualquer coisa que faltava, do meu ponto de vista, é que outros angolanos que também usam a mesma bandeira que qualquer um de nós, não estiveram ali presentes, porque a cartilha político-partidária ainda vai tendo mais força do que a cidadania. E então, por razões, não sei se posso dizer ideológicas, creio que até nem é bem por aí, mas por razões de disciplina partidária, deixaram de estar presentes num momento daqueles, onde poderiam também ter estado com uma série de outros angolanos, de várias confissões políticas, desportivas, económicas, enfim, mas, portanto, convivendo como angolanos preocupados com o seu país, com angolanos com uma história de respeito pelo povo e pelos seus anseios, e que não estiveram porque pensam eles de que o seu líder fundador poderá não ser, repito, condecorado por altura da cerimónia maior, que acredito que seja a do 11 de novembro, para a qual estão até reservadas medalhas especiais, e que continuo a acreditar, como já mencionei aqui, o Zé Guerreiro Idem,
que os três fundadores, ou pelo menos os três, não diria fundadores, mas os três líderes partidários e subscritores dos acordos do Alvor venham a ser homenageados. Portanto, acho que eu diria até que é mais do que lógico que isso vai acontecer. Há muitas pessoas que ainda têm alguma resistência, mas nós temos de ter um pensamento mais virado para o futuro do que propriamente para o passado, porque se continuarmos muito agarrados ao passado, vamos ser ultrapassados por outros, como estamos a ser, porque não estamos a encarar com responsabilidade aquilo que se pretende para o futuro. A terminar, tinha uma nota, e o Guerreiro mencionou aqui a qualidade da organização. E de facto, para além daquilo que ele mencionou, uma coisa que notei também, um detalhe, é que até os nomes de cada condecorado estavam escritos na cadeira onde ele se devia sentar. Não é um número, é um nome. Portanto, o detalhe foi até esse ponto. E nós já falamos aqui, o Guerreiro até fez um reparo crítico relativamente ao hino dos 50 anos, porque é um bocado redutor do ponto de vista dele. Então, eu também nunca estive muito entusiasmado com esta música cantada estilo We Are The World, né, com vários artistas, enfim, são estilos, mas fiquei maravilhado com a interpretação de uma menina que não deve ter 14 anos a cantar esta música na cerimónia. É de facto extraordinário. E é pena que, como há quase que a obrigatoriedade de se veicular a versão oficial do hino, que muito poucas pessoas tenham depois a possibilidade de conhecer esta versão, mas eu aconselhava vivamente, e a própria LAC também, a divulgar, porque é mesmo um verdadeiro tratado do ponto de vista cultural, e espero até que quem de direito se lembre de pegar naquela menina e a coloque numa escola de canto. Obrigado, Rui de Castro. Aqui também este comentário, esta leitura relativamente à cerimónia de mais uma de condecoração da medalha dos 50 anos da independência nacional. Aqui o Rui com essa expectativa de que algumas figuras venham a ser medalhadas na última cerimónia, já por altura da festa mesmo do 11 de novembro. Aliás, esta lei que aprova a medalha, a Lei 2/25 de 18 de março, estabelece que a medalha será atribuída em 3 categorias distintas. Temos visto a atribuição em 2 categorias, que é a classe da independência e classe paz e desenvolvimento, mas há ainda a classe de honra, que também consta destas categorias. Nós vamos partir para um primeiro intervalo. Falamos com 3 dos medalhados, depois vamos voltar às medalhas com o Adebayo Vuns, que também tem uma opinião, não é medalhado. Na condição de candidato. Né? E voltamos daqui a pouco para a segunda parte do Jornal 7 Dias. De volta ao Jornal 7 Dias, a semana em retrospectiva, ainda de medalhas ao peito, mas sem medalha, e na expectativa, como disseram aqui o Gustavo, o Zé e o Rui, Adebayo Vuns.
Também fica a expectativa. Há jovens que estão a receber medalhas, né? Ainda não fez muito pelo país. Eu posso ter feito, mas não é com essa intenção, né? Portanto, e não é esse o caminho sequer. Mas ao olhar para o tema principal das condecorações associado aos 50 anos da independência, realmente preocupa-me os critérios, não é? Da entrega de algumas medalhas, e em particular de pessoas muito novas, não é? Eu acho que as pessoas da minha geração deveriam ter essa expectativa nos próximos 50 anos, quiçá. Não é sequer o momento. E, portanto, às vezes parecem-me coisas um bocado forçadas, não é? Com base em agendas ou interesses ou conveniências, o que for, e acabam só por criar celeuma desnecessariamente. Mas, de qualquer modo, acho que não é momento para isso, pelo contrário, né? Eu creio que as cerimónias, já lá vão 3, têm corrido cada vez melhor, não é? Eu creio que na primeira houve mais, se calhar por estreia do processo, não é? Mas pelos relatos mesmo que vamos tendo, e também os colegas do painel são testemunhas oculares do que aconteceu na última cerimónia, creio que é um bom momento a unidade nacional, sem dúvidas, não é? E acaba por cumprir aquilo que é o desiderato principal, no fundo, que é o reconhecimento, sobretudo o reconhecimento vivo. É verdade que há algumas pessoas que estão a ser homenageadas ou condecoradas a título póstumo, não é? Mas o grosso das condecorações é para pessoas que efetivamente estão vivas, estão entre nós, não é? E felizmente esse reconhecimento é importante para as pessoas, não é? Porque na nossa sociedade há algum tempo ficou a ideia de que só na hora em que as pessoas morrem é que são, digamos, reconhecidas por aquilo que fizeram pelo país e pelas suas comunidades e tudo. Não. E esta é uma prova de que podemos sim e devemos, não é? Efetivamente fazer o reconhecimento e associando aqui a efeméride importante dos 50 anos. Uma coisa que também gostava de realçar é que nós, ao longo destes 50 anos, tivemos relação muito estreita com vários povos, com vários países, não é? E houve, efetivamente, muitos estrangeiros que se bateram por nós, desde a luta pela independência e mesmo nestes anos, nestes 50 anos depois da independência. E, felizmente, muitos desses também têm vindo a ser condecorados, o que é também um sinal importante desse reconhecimento vivo, não só por pessoas que estejam vivas, mas este reconhecimento por aquilo que cidadãos de outras geografias a dado momento fizeram por Angola, e muitas das vezes até muito mais do que muitos de nós angolanos. E por fim, o que me parece vital é a dimensão cívica, não é? E a dimensão histórica. O que defendo há muitas pessoas quase esquecidas, não é? E nós deveríamos encontrar mecanismos de eternizar aqui memórias, não é? Eternizar aqui factos, eternizar aqui eventos, não é? Portanto, eu creio que deveríamos, no fundo, continuar a pensar na abordagem de perpetuar o legado dessas pessoas. Elas estão a ser condecoradas por aquilo que elas efetivamente fizeram. E muitas vezes a sociedade ou se esquece ou as novas gerações desconhecem, não é? E portanto, precisávamos de criar condições para perpetuar isso em museus de história, para perpetuar isso em documentários, para perpetuar isso em livros e obras de várias naturezas, para que efetivamente, e acima de tudo, perpetuar também por via do sistema de ensino, não só naquilo que são os conteúdos, digamos, programados ou didáticos,
didáticos curriculares, mas às vezes em palestras, em seminários, em workshops, para que efetivamente não percamos memória da nossa história e dos atores da nossa história, não é? Porque uma dimensão histórica importante é que os atores da nossa história são os humanos, são as pessoas. E é preciso que consigamos perpetuar esse legado, não é? E não deixá-lo esvair-se naquele ato, não é? E depois voltamos a esquecer da relevância e do papel e da contribuição de muitas ou de todas aquelas pessoas para a construção, não é? No fundo desse edifício, desta instituição, deste país que nós todos amamos e que conhecemos como Angola e como angolanos. Obrigado a Debaio Vuns, aqui este olhar também sobre esta cerimónia que com certeza que terá outros momentos ao longo do ano até a celebração, a festa dos 50 anos da independência nacional. E assim fechamos este tema. Vamos já de seguida olhar para um outro tema que também tem marcado a atualidade, as conversas em torno da decisão do Governo, através de um decreto conjunto dos Ministérios da Saúde e também da Educação, relativamente à suspensão por um período de 5 anos dos cursos técnicos profissionais de enfermagem e análises clínicas já a partir do ano letivo 2025-2026 em 10 províncias do país, instituições públicas e privadas. Estamos a falar de províncias de Bengo, Benguela, Kwanza Sul, Huambo, Huila, Icolo, Bengo, Luanda, Malange, Namibe e Uíge. José Guerreiro, esta situação alega-se que é preciso melhorar a qualidade, mas também há quem diga que temos carência de técnicos nestas áreas e que a medida é muito apertada, ou seja, 5 anos de suspensão. Qual é a sua opinião? Eu li com atenção e várias vezes o decreto, né? O decreto executivo conjunto número 125 de 23 de junho, né? E de facto parece-me que tem algumas contradições e não são muito bem explicativos os motivos, não é? Efetivamente diz-se que a proibição da agressão de matrículas a partir do ano letivo de 2025 para as instituições que não tenham licenças ou as tenham caducado. Por outro lado, falam na submissão a estágios de equiparação e nivelamento os alunos finalistas quando terminar o plano curricular, ou seja, os que estão a estudar agora, quando terminar esse plano curricular, vão ter que ser sujeitos a estágios de equiparação de 3 meses e nivelamento. E a terceira decisão, que a partir do ano letivo 25-26 ficam descontinuados por um período de 5 anos os cursos técnicos profissionais de enfermagem e análises clínicas em todos os institutos técnicos de saúde, públicos, privados e público-privados, nas instituições nas províncias que o Zé Silva se referiu. Pronto, estas são as medidas. Não é só a medida de proibição. É, primeiro, proibição da agressão de matrículas a partir deste ano, novas, digamos assim. Segundo, submeter a estágios os que acabarem no fim do seu plano curricular. E terceiro, descontinuar, não é, a partir de 25-26, os cursos de ensino técnico profissional, de análises clínicas e enfermagem, nas 10 províncias que foram referidas. As causas e razões apresentadas são... E aí é que eu vejo que existem algumas contradições depois com os efeitos práticos. As causas são basicamente a necessidade de organizar e disciplinar o surgimento de instituições privadas de formação de técnicos nas áreas de saúde para a melhoria do processo educativo e da qualidade dos profissionais. Portanto, aqui enfoca-se na questão de organizar e disciplinar o surgimento de instituições privadas de formação de técnicos das áreas da saúde, né? Por outro lado, não é? Outra razão é a necessidade de garantir a qualidade do processo de ensino e aprendizagem. Princípios justos. São princípios, quer são princípios normais, não é? Agora, esta decisão, contudo, é uma confirmação que nós estamos com sérios problemas ao longo dos anos em toda a pirâmide do ensino médio, não é?
nesta área, e talvez não só. Isto é confirmação. Quando tu chegas a um ponto e proíbes, cancelas e anulas, é porque olhaste para o retrovisor e viste que lá atrás foram cometidos muitos erros. Se tivesse havido, um acompanhamento e organização ao longo dos anos, não era necessário tomar essas medidas tão drásticas, que é o cancelamento. É porque, de facto, no passado, não se foi acompanhando o surgimento das instituições, não se foi vendo a qualidade do ensino que estava a ser ministrado, não se foi vendo as condições em que essas instituições davam os seus cursos. Ou seja, ter-se-iam feito correções pontualmente todos os anos, não é o processo. Por outro lado, e a jusante, esta decisão vai repercutir-se no futuro, com gravidade, nos cursos de saúde das instituições de ensino superior. Porque se não estás a alimentar nos médios, ensino médio, os cursos de enfermagem e análises clínicas, as universidades, são várias, quer do público, quer do privado, que têm estes cursos, ver-se-ão, de certa maneira, impedidos de ter alunos nas suas instituições, o que pode causar problemas a nível da sustentabilidade das instituições. Ou então, alunos que fizeram ensino médio em mecânica ou em direito vão para a enfermagem e para as análises clínicas, porque as pessoas querem ter um curso. Portanto, estas são as condições que eu estou a ver. Quer dizer, porque necessariamente os cursos de enfermagem no ensino superior são dos mais procurados, enfermagens e análises clínicas. E porquê? Porque têm quase garantida a empregabilidade. Porque o Estado admite periodicamente, para os hospitais que estão a abrir, muitos profissionais nestas áreas. Portanto, todas as universidades que eu conheço a nível do país, estes cursos são os mais procurados. Agora, como é que vai ser no futuro? Bom, como estes cursos dão empregabilidade, pessoas que estudaram mecânica, engenharia civil, técnicas de engenharia civil, direito, sociologia, etc., vão para os cursos de enfermagem. Esta é uma contradição que eu considero. Portanto, eu acho que os motivos, e já para concluir, eu acho que os motivos que fizeram esta medida, e daí as províncias que estão afetadas, é porque estas províncias têm uma oferta muito grande destes profissionais. Não é? Porque não faz sentido dizer que Benguela, Luanda, Huambo, temos que reorganizar, mas há províncias lá do Mochico Leste, Lunda, não sei o quê, Zaire, que também têm estes cursos e terá melhores condições do que Luanda, terá mais condições de Benguela. Então, quer dizer, deixa-se naquelas vezes para aumentar o número de oferta no mercado deste tipo de profissionais. Devia-se ter sido claro, dizer, não, nestas províncias já há muita gente a ser formada nesta área, não há capacidade de empregabilidade para toda esta gente, vamos fazer um certo break, não é? E naquelas províncias onde ainda há pouca oferta, onde há muitas necessidades, vamos deixar que os cursos continuem a ser frequentados. E haverão condições para, nestas outras onde está aberta essa possibilidade de poder-se formar alunos com a qualidade que se pede? Por exemplo, o bastonário da Ordem dos Enfermeiros apoia a medida, a Ordem dos Enfermeiros apoia, porque diz que a qualidade dos profissionais que saem das várias instituições de ensino não é das melhores. Há questões básicas que não dominam. Acredito que assim aconteça. Mas não será a maioria. E não devemos tomar medidas por minorias, por razões de minoria. E a condição principal que eu vejo é esta. Como é que o Mochico Leste, ou o Lunda Sul, ou o Cunene, né, tem mais condições do que o Luanda, Benguela, não sei o quê. Poderia ter sido claro. Dizer, aqui há muita gente a ser formada, vamos cancelar um bocado, vamos congelar. Não foi isso que se disse. Então, a essa qualidade que se refere o senhor bastonário dos enfermeiros, estará garantida nas províncias em que se mantêm os cursos? Bom, isto é uma questão que nós temos que ver bem e que não causou unanimidade, de facto, na sociedade. Mas, quem estudou isso foram os técnicos do Ministério do Ensino, da Educação e do Ministério da Saúde. Esperemos que tenham analisado todos as variantes do assunto, que não foram bem explicadas e que o decreto, me parece, também não é muito claro. Adebayo Vuns, uma medida que penaliza para alguns este desafio
de formar e disponibilizar mais quadros para o setor da saúde. Sim, o Zé Guerreiro disse bem, né? Portanto, eu creio que nós, ao olharmos para a formação nas áreas de saúde, não é? Formação técnica média, formação superior, não é? Ela deveria ser feita seguindo aqui uma espécie de continuidade, não é? Portanto, só deveria ser admitido à formação superior, não é? Quem faz a formação média nestas áreas, não é? O que quer dizer então que se nós suspendermos a formação média de enfermagem e análises clínicas por 5 anos, não é? Por 5 anos, estamos a pôr em causa a continuidade dos cursos superiores, não é? Porque não se consegue perceber quem vai efetivamente frequentar os cursos superiores dessas áreas daqui a 5 anos, se não forem os estudantes que tiverem no sistema, não é, com a expectativa de entrar para a universidade. Se calhar são os que já estão dentro, que já se estão a formar agora, porque e também não está muito claro no comunicado, é uma questão que tem estado, e tentamos, por exemplo, aqui na LAC, procurar ter esse esclarecimento, é uma questão que vamos continuar a bater, se quem já está, porque o que se pode perceber é que quem já está a frequentar, está no 2º ou 3º ano, estes continuam. Né? Se calhar estes são os tais que têm que, desculpa, então, são os tais que têm que depois fazer um estágio e um nivelamento dos cursos. Estes continuam até acabar. E estes, se calhar, está-se a pensar nesse para ir ocupar as universidades nos próximos tempos. Todos os anos têm que sair pessoas, todos os anos têm que sair na formada do médio. O ponto é que, efetivamente, há um problema de qualidade nesses cursos como noutros, não é? E médio e até mesmo no superior. Mas é preciso rever, então, o caderno de encargos, não é, com as exigências para o licenciamento das instituições que ministram esses cursos. E se há possibilidade de se corrigir, não é, ajustar, isso também pode ser feito. Aumentar-se o nível de exigência, não é, para que as instituições reforcem aquelas que podem a qualidade do ensino que ministram. E aquelas que não conseguirem acompanhar, naturalmente vão ficar pelo caminho e vão encerrar, ou os estudantes nem sequer vão mais para lá porque vão para aquelas instituições que efetivamente garantem maior e melhor qualidade. No fundo, passa aqui um bocado a expressão, o mercado depois regular e expurgar aqueles corpos ou aquelas instituições, não é? que não têm qualidade, neste caso. Permite-me só que me esqueci, eu também tinha esta reflexão. Quer tu, quer o Rui de Castro, quando falámos no programa anterior sobre as propinas, vocês falaram muito bem sobre a necessidade de priorizar o público. Quer dizer, o público tem que funcionar em condições, o público tem que ter oferta desses serviços em condições. Não é estamos com medo dos privados, os privados estão a fazer não sei o quê. Não. O público, o ensino público, médio também, como vocês disseram na semana passada, é que tem que ser forte, com qualidade, não é? E naturalmente isso vai abafar ou esbater os erros dos privados. Mas, até porque o público é barato. O decreto também fechou os públicos, não é? Sim. Também suspendeu ou também atinge os institutos médios de saúde, né, que são públicos. O que quer dizer que nem o Estado está a salvaguardar a questão da qualidade. Não é? Portanto, parece-me demasiado tempo. Eu creio que é um processo que pode ser revisto, não é? Portanto, eu sou leigo, não tenho assim conhecimentos técnicos aprofundados nessas áreas, nessas matérias, mas de um olhar e do diálogo com algumas pessoas ligadas, sobretudo, à formação em área de saúde, o que essas pessoas dizem é que esses ajustamentos e esse tipo de investimentos podem ser feitos com muito menos prazo ou com um tempo mais curto que não necessariamente este dos 5 anos, mas sem dúvidas, repito, sem dúvidas, há um problema sério do ponto de vista da qualidade. Os estágios, a existência de laboratórios, não é? E hoje até pode-se introduzir nuances tecnológicas nessa própria formação. O acesso à bibliografia
mais atualizada nesses domínios. Portanto, são cursos caros, não é? Mas que, pelo menos, o Estado deveria salvaguardar e manter o seu papel e o seu investimento neste ramo. Depois, sem dúvidas que, e como dizia há bocado o Zé Guerreiro, hoje há uma grande procura pelos cursos de saúde por causa do fator empregabilidade, não é? Nos últimos anos foi feito um investimento, uma grande contratação de pessoal para as áreas de saúde, não é? Médicos, enfermeiros, analistas e outro pessoal. E, portanto, é normal que o mercado se ajuste em função dessa demanda maior que haja para as áreas de saúde. O que tem que, em contrapartida, existir é as instituições que têm o poder de monitorar, de controlar a qualidade, de fazer os reportes e o acompanhamento anual. Essas têm que ter algum papel e alguma responsabilidade, porque esses cursos não começaram ontem, nem há 2 dias, nem há 1 ano. Portanto, são cursos que estão aí, muitas das instituições estão aí já há pelo menos 1 década a administrar cursos, e se a qualidade não corresponde àquilo que é exigido do ponto de vista, pelo menos legal, alguém tem também alguma responsabilidade nisso. Portanto, há estruturas com papel de inspeção, de fiscalização, de monitoramento. Portanto, onde é que está toda essa cadeia para que cheguemos aqui no final e, à medida permita uma expressão mais fácil, seja simplesmente a de suspensão ou de encerramento destes cursos por um período de 5 anos. Portanto, eu creio que embora o tema da qualidade seja um fator crítico, parece-me que é também excessiva a abordagem e podem ser desencadeados outros expedientes, outros mecanismos para se manter a regularidade desse controle que deve ser exigido. Ok, Gustavo da Conceição, essa questão da suspensão também levanta aqui outra discussão, porque o Adebayo falou aqui na procura do mercado de trabalho, sobretudo na área de saúde, mas há também quem diga que tem havido, se calhar, um afunilamento, temos assim considerar, de técnicos nestas áreas de análises clínicas e enfermagem, e depois o próprio comunicado também sugere aqui outras soluções. E a questão que se levanta, haverá condições para que se selecionem estes cursos sugeridos, ou é uma forma de se poder colocar no mercado de trabalho mais técnicos destas áreas aqui sugeridas? Haverá algum desses? Estamos aqui a falar, por exemplo, de áreas como saúde ambiental, radiologia e saúde, ortopédica, cardiopneumologia, estomatologia, fisioterapia. São algumas das soluções que são avançadas neste decreto que estes institutos podem ter como áreas de formação. Bom, parece-me que o principal do problema não está aí. Não está naquilo que algumas instituições de ensino possam ter ou outras possam deixar de ter. Primeiro, deixa-me fazer 2 referências importantes. A primeira é: este tipo de medidas requer, ou deveria requerer, um estudo profundo de especialistas em diferentes áreas para percebermos os impactos que isto trazem, percebermos os problemas que tivemos à montante e os impactos que vai causar à jusante. Portanto, eu só tive acesso ao decreto, mas era importantíssimo, para não parecer uma mera medida administrativa, que fosse fundamentado num estudo científico
que um conjunto de códigos nacionais poderiam fazer e, portanto, ouvir mesmo depois a sociedade, debater isso e encontrar as melhores soluções para se tomar as medidas corretivas que afinal se impõem. Porquê? Porque o decreto manifesta uma total falta de confiança naquilo que é produzido hoje em termos das necessidades do sistema de educação para a saúde, para essa dimensão sanitária. Uma falta clara de confiança. Agora, se devíamos parar 5 anos, se devíamos parar 2 anos, se devíamos parar aqui nas províncias tais ou tais, era o tal estudo que devia fundamentar. E porquê? Porque ao pararmos os cursos nessas 10 províncias identificadas, significa dizer, direta e claramente, que paramos o curso no país. Porque as outras províncias que não estão aí não podem constituir ilhas especiais, não é? De processos de ensino de grande qualidade. Mentira! Não pode. Sabemos que a qualidade está mesmo no Ande, em Benguela, no Ambo, na Huila, nas tais províncias que estão determinadas. Portanto, as outras províncias não têm nenhuma capacidade, não vale a pena nem pensarmos nisto, nenhuma capacidade para resolver os problemas, nem os problemas locais, como aqui alguns colegas pensaram, e acho que com alguma justificação. Mas eu entendo que nem os problemas locais. Por quê? Porque, bom, se houvesse uma província com capacidade para resolver, o que é que ia causar? Ia causar um êxodo de pessoas de outras províncias para esta. E, portanto, em vez de resolvermos o problema assim, era mais fácil resolvermos o problema com um profissional ou com 2 ou com meio de profissionais transferidos para essas províncias, com condições, com salários, com prémios, por essa transferência, e resolvemos o problema. E o decreto, segundo alguns, parece também não acreditar nestas outras províncias que têm autorização. Claro que não. Porque diz que podem fazer estes cursos de análises clínicas e enfermagem, caso criem as condições laboratoriais, condições técnicas, mas têm 30 dias para o fazê-lo. Pois. Não, e essas condições... Será que em 30 dias já estamos a 2 semanas do decreto? Não acredito porque, mais uma vez, o problema da qualidade do ensino não está só na carteira onde o aluno senta, no laboratório onde ele aprende, ou enfim, nos equipamentos que ele manuseia. Está também do outro lado, no professor que lhe ensina, na base que ele traz de trás. Mas há muitas nuances que é preciso estudar, que é preciso perceber. E não, enfim, acho eu que não devemos fazer experiências nessa matéria. Porque as experiências custam caro e podem sacrificar gerações de pessoas. Há 5 anos é um curso superior. Ora, se eu não faço agora enfermagem, daqui não vou ficar à espera 5 anos para fazer. Né? Daqui a 5 anos, eu que tinha a vocação, eu que tinha o apetite, eu que tinha a paixão, eu que tinha... fiz fazer outra coisa qualquer e estou noutro ramo. Isso aconteceu com muita gente. Incluindo comigo, por exemplo, em relação à expectativa que eu tinha do curso de Educação Física, do curso de Educação Física aqui em Angola. Eu saí da Faculdade de Economia, fui fazer o INEF na esperança, porque a minha paixão era Educação Física. Acabei o INEF, não tinha curso superior, voltei para a universidade para fazer Sociologia. Portanto, há problemas deste tipo que se criam e que impactam em gerações e, portanto, não se recuperam. Então, nós temos que tomar essas medidas com base em estudos aturados, perfeitamente e cientificamente justificados, debatidos multissetorialmente e com todos os envolvidos. A escola pública, a escola privada, os interessados nesta matéria, os futuros beneficiários. Porque não está garantido que haja no futuro algum desequilíbrio
entre o investimento que estamos a fazer na infraestrutura hospitalar pelo país fora, com hospitais de grande qualidade, e os quadros que vamos precisar para ocupar. Ou então, daqui a bocado, temos que recrutar cubanos, recrutar outros. Já agora enfermeiros. Não sei se estamos a ver. E, portanto, estas medidas devem ser medidas que resultem de análises profundas e participativas do meu ponto de vista. Obrigado, Gustavo da Conceição. Vamos já daqui a pouco ouvir também sobre este tema o Rui de Castro. Por enquanto, partimos para mais um intervalo e estamos de volta para análises e comentários. Jornal 7 Dias, a semana em retrospectiva. Na terceira parte, Rui de Castro, a suspensão dos cursos de enfermagem e análises clínicas. O que é que lhe parece esta medida? Haverá instituições que poderão de alguma forma estarem penalizadas e que tenham feito algum investimento, colocado algumas condições até laboratoriais, pelo menos ouvimos um gestor a dizer que fez um investimento e que agora não vai poder lecionar estes cursos. Bem, eu ia começar assim. Se nós estivéssemos no tempo do calor, o Zé Guerreiro diria, isto está tudo mal. Mas como estamos no cacimbo, ele está assim um bocado mais soft, mas não deixa mesmo de estar mal. Porque começa logo porque não se toma uma medida destas para metade do país e não para a outra metade. Porque a questão é de fundo, não é pontual, é mesmo a questão de fundo. Depois, ao se tomarem medidas deste género, com esta profundidade de 5 anos até, não é? Deve-se primeiro ouvir, e o Gustavo tocou, e bem, neste assunto, deve-se ouvir os vários intervenientes, ou os vários players, como o nosso Enda costuma dizer. Portanto, todas as pessoas envolvidas, associações de estudantes, especialistas, proprietários destas escolas e os responsáveis também deste nível de ensino nas instituições públicas devem ser ouvidos pelos técnicos e até mesmo pela alta chefia da saúde e da educação, para se avaliarem os prós e contras de uma medida deste género. Quando isto não é feito, é evidente que depois, regra geral, acaba por não se conseguir tirar partido daquilo que é o fundo ou o cerne da questão. E para mim o cerne da questão é que a qualidade dos técnicos que saem das nossas instituições, quer de nível médio, quer de nível superior, estão ainda abaixo daquilo que já se consegue na região austral do nosso continente. E não me refiro a outras latitudes, portanto ficava só por esta comparação. Portanto, o que é que se nota de há muito tempo a esta parte? É que a educação é um negócio. É um negócio para se ganhar dinheiro. Em muitos casos, infelizmente, numa parte significativa dos casos, a intenção dos proprietários destas instituições de ensino
não é de garantir a formação de quadros de qualidade para depois, nos setores onde forem colocados para o desenvolvimento do país, brilharem e aquela instituição ser referenciada como uma das que envia melhores quadros para o mercado. Não. A intenção é faturar o máximo, absorver o maior número possível de alunos, garantir que paguem a propina mensalmente e raramente quem paga pontualmente a propina e outros emolumentos no final do ano letivo reprova. Portanto, num curso de 4 ou 5 anos, pagando pontualmente, o curso está garantido. Agora, se tem mesmo qualidade ou não, já não é muito o interesse destes comerciantes da educação. Bom, um dos graves problemas que vão ocorrendo no ensino, particularmente naqueles cursos mais técnicos, tem a ver, por exemplo, com as práticas, com os laboratórios, com os motores, enfim, com os computadores, com uma série de meios que estas instituições, que não são estatais, não têm, por um lado, grande disponibilidade financeira para os adquirir, não têm a obrigatoriedade de as dispor para que possam efetivamente ministrar cursos daquele tipo, e muitas das vezes até pode existir uma norma em que ele seja obrigatório, mas por aquelas artes que a gente conhece do pagamento por baixo da porta, consegue-se um título de que tem todas as condições para dar. Por outro lado, também a nível da saúde, notamos outro negócio. E o negócio qual é? Como os centros de saúde normalmente estão mal apetrechados, não tem médico, ou raramente lá vai o médico, tem um enfermeiro, mas o coitado do enfermeiro não tem nenhum paracetamol para dar. Quando as pessoas têm uma doença qualquer, então recorrem à vizinha ou ao vizinho que mora na rua de trás, que é enfermeiro entre aspas. Este recebe o doente, olha para os olhos, toca na barriga e diz que se trata de uma doença qualquer que ele acha, passa um papel, vai à farmácia e na farmácia não é indagado por nada, vendem-lhe os medicamentos, o antibiótico, isto ou aquilo, e a família reza para que tudo corra bem. Se correr, Deus ajudou. Se não correr, é porque já era a hora. Mas o certo é que a farmácia nem sequer deveria ter vendido, e nós ouvimos em tempos aqui o Wenda a mencionar que na África do Sul, por exemplo, e não só, noutros países também, mas a maior parte dos medicamentos só são vendidos com prescrição médica. E o médico tem que estar registado e ele, o farmacêutico, tem que confirmar. Portanto, mas vamos fechando os olhos e as farmácias, como também querem vender, também vendem. Ora, então, ao encerrarmos estes institutos agora por 5 anos, o que é que vai acontecer? Bom, primeiro temos que ter em conta os quadros que já foram formados até aqui, nestes mesmos que
que vão ser encerrados e que, por aquilo que estamos a ver e o fundo da questão e que os meus colegas já tocaram, é um reconhecimento, este decreto é um reconhecimento de que a qualidade dos formandos não é boa. Portanto, formamos milhares, mas a qualidade não é boa. Entretanto, estes milhares estão no mercado. Relativamente a isso, o Ministério da Saúde, junto com o Banco Mundial, está a levar a cabo um plano emergencial de formação ou de reciclagem para cerca de 40 mil profissionais até 2028. Portanto, aqui há 9 mil enfermeiros, 9 mil técnicos de diagnóstica e terapêutica, e portanto ainda há dias nós acompanhamos a chegada de um grupo destes que esteve em Cuba nesta especialização. Bom, é um passo importantíssimo que é justamente para corrigir aquelas lacunas da formação deficiente. Agora, o que acontece é que nós vamos parar durante 5 anos. Portanto, vamos descontinuar estes cursos técnicos e quem estava a ser formado para ocupar estes lugares deixa de o ser, e a quem é que estamos a dar espaço? Estamos a dar espaço aos quimbandas e aos charlatões que vão aparecendo um pouco em cada canto para tentarem ludibriar as pessoas, e muitas delas acabam por falecer, como ainda há dias nós ouvimos casos criminosos, inclusive, de atos médicos que são feitos por pessoas que não têm as mínimas condições. Ora, estes ainda têm algumas condições. Então, aqui o que eu acho é que nós não deveríamos usar este procedimento de, primeiro, deixa correr, está bem, vamos esquecer, e depois de repente corta. Acho que tem que haver aqui um meio termo. Nós o que deveríamos fazer era esta política da requalificação é importantíssima. Deveria envolver professores, inclusive. Deveria envolver também uma inspeção muito mais rigorosa por parte dos Ministérios da Educação e da Saúde para atestar as unidades de ensino. Portanto, as escolas têm que efetivamente ter características que permitam que os alunos ali estejam, ali aprendam e dali saiam com condições técnicas indiscutíveis. Bom, este é um passo. Mas depois nós deveríamos era efetivamente garantir aquilo que, por acaso até já tínhamos dito no programa passado, o Guerreiro referiu, é realmente a responsabilidade das instituições públicas. Portanto, é que o fundo tem que estar aqui. O privado ajuda, está no negócio, é para ganhar, é claro que ele não pode entrar no negócio. Nas parcerias público-privadas também podemos incentivá-las, nos grandes hospitais, e por aí. Mas a responsabilidade de fundo é do Estado através do ensino público. Fechamos, Rui de Castro. Zé, ainda um dado relativamente a esta questão. São 2 notas. Primeiro, na sequência do que eu tinha dito, o Gustavo foi explícito
E não é a primeira vez que assim acontece, que é usar uma medida meramente administrativa para resolver um problema de fundo. Isto é o que foi feito com este decreto. E o problema de fundo qual é? O problema de fundo é que há províncias em que há um excesso de oferta, e muitas vezes com pouca qualidade, daqueles técnicos. E há outras que não têm oferta destes técnicos. Então, este é o problema de fundo. Então diz-se, aqui vamos fechar e ali vamos deixar. E também podem fazer radiologia, podem fazer fisioterapia. Radiologia, por exemplo, que implica grande consumo de energia. E a gente sabe como é que está. Imagina como está Mochico Leste ou Lunda Sul, ok? Em termos de energia. Este é o problema de fundo. O pessoal não teve a coragem de abordar, digamos, corretamente o assunto. Tomou uma medida administrativa para resolver um problema que não é administrativo. Segundo, e aí estando um bocado em desacordo com o Rui de Castro, e voltando ao primeiro tema nosso, eu acho que recebi a medalha pelo meu trabalho no público, né? Mas eu nunca ostracizei o privado, né? E respeito muito o privado. E não acho que se deva demonizar o privado. Não se deve demonizar o privado. Porque negócio não significa uma coisa má, uma coisa demoníaca. Não é? O negócio é uma coisa demoníaca. Então, quer dizer, e eu sei de exemplos, por exemplo, em que no curso de enfermagem, na análise clínica, etc., há angolanos que vão fazer mestrados no exterior e são dos melhores classificados, inclusive com pessoas, com alunos de outros países. Tenho exemplos práticos com nomes, conheço. Não devemos demonizar o privado. E por haver privados que não se portam bem, entre aspas, não temos que abranger todo o setor como tal. Da mesma maneira que pelo facto de haver seitas e uma série de aldrabices a nível da religião, não devemos condenar toda a religião e a crença religiosa. Portanto, era só isto que eu queria referir. Obrigado, Zé Guerreiro. Vamos fechar este tema da suspensão de cursos e vamos partir para um outro momento. Vamos entrar para o último momento deste nosso Jornal 7 Dias. Momento para os recados. Em termos de recados, há muitos, inclusive recados acumulados. Também aqui podemos ter um olhar sobre um tema que marcou a semana, a questão da subida da veda do carapau e da subida do combustível, também aqui nos nossos recados. Zé Guerreiro, recados que temos para partilhar para esta edição? Bom, primeiro, saudar aquilo que deve ser, penso eu, finalmente, a regularização ou a atualização das tarifas aduaneiras de transporte rodoviário com a República Democrática do Congo. Tem havido no passado várias disputas na fronteira entre os dois países, ligados aos valores pagos ou a pagar pelos camionistas, e a entrada em vigor a 1 de julho do Decreto Executivo número 625 vem regularizar a situação. O decreto autoriza o tarifário, que define o valor das taxas e emolumentos a cobrar pelos serviços prestados no domínio do transporte rodoviário, transfronteiriço, e estas taxas e emolumentos variam entre 200 e 3 mil dólares e pretende harmonizar os serviços e taxas praticados pelos dois Estados. Portanto, oxalá haja cumprimento de todas as partes deste decreto e que possa, de facto, haver esta harmonização e os caminhos sabem o que devem pagar, quer os nossos, quer os que vêm do Congo, da República do Congo, também para o nosso país. Outro recado tem a ver com, não é bem um recado, aqui é uma constatação também positiva, que também na semana passada foi inaugurada a central fotovoltaica do Lucapa, da Lunda Norte, que vai produzir cerca de 7.000 megawatts de energia limpa, utilizando um recurso que o país dispõe em abundância, que é o sol. Segundo foi noticiado, esta é a primeira de 15 centrais do tipo a construir naquela província. Oxalá, de facto, as 14 em falta possam também vir a ser inauguradas no cumprimento dos prazos programados. Como sabemos, a construção destes parques solares tem como objetivo ajudar a reduzir os custos de produção de energia
e isto tem naturalmente reflexo nos valores mais baixos a cobrar aos cidadãos pelo consumo de energia, pelo que se incentiva de facto que prossigam estes investimentos que aliás estão previstos no PDN, no Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027. E era só. Obrigado, Zé Guerreiro. Rui de Castro, ficaram recados da edição passada, Rui? Sim, tenho assim aqui meia dúzia deles. Outros já foram ultrapassados, né? Ultrapassados pelo tempo. Mas então ia começar no município do Kazenga. Em apenas um mês foram sexualmente violentadas 100 crianças. A maior parte vítimas de prostituição e, numa boa parte dos casos, envolvendo os próprios progenitores, tanto o pai como a mãe. Ora, a pergunta é onde é que anda a polícia, a administração municipal, as igrejas, as associações cívicas ou juvenis. O segundo recado, que não é bem recado, é mais uma constatação, volta aqui à temática da saúde, infelizmente. E um jovem ficou sem o pênis por causa de uma circuncisão mal feita por um carpinteiro. Portanto, estamos a ver já como é que está a situação da saúde. Mas não só. Na província do Ambo, há um surto de sarampo, já ocorreram mais de 500 casos, com 14 mortes. A população, desesperada e menos esclarecida, está a recorrer a fezes de cão misturadas com farelo para untarem as crianças doentes, o que apenas está a provocar é que a doença não seja travada e aumenta a mortalidade. Portanto, estamos aqui perante estes e muitos outros casos que refletem a necessidade real de uma saúde mais próxima do cidadão. Bom, depois tem uma outra questão, tem a ver com a Polícia Nacional, que orientou a que mais de 500 cidadãos envolvidos em infrações graves, muito graves no trânsito, vão ser submetidos a novos exames de condução. Vão repetir os exames médicos e psicológicos e depois vão fazer novos exames de condução, medida que abrange todo o país e inclui também condutores estrangeiros, que terão a sua carta travada e os respectivos países serão notificados da sua condição. Por último, era apenas um alerta, se bem se pode chamar. É que já era a altura de a ADRA, por todo o seu histórico, por tudo quanto tem feito, já fosse considerada instituição de utilidade pública. Muito bem. É uma das reflexões que se têm feito ao longo de anos desta instituição, Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, que ainda na última semana também apresentou um estudo sobre o impacto das políticas públicas em algumas regiões, em alguns municípios do país, onde esta organização tem estado a implementar os seus projetos. Gustavo da Conceição, os nossos e os seus recados. Bom, eu tenho 2 recados cirúrgicos. O primeiro tem a ver com
com a participação do Presidente da República na reunião dos BRICS. Parece-me muito importante, num momento em que o mundo se divide em duas partes, é muito importante que haja quem tenha a capacidade de criar pontes. Estando nós próximos dos BRICS, estando nós próximos do Ocidente, interessados em investimentos de um lado e do outro, acho que estamos numa boa posição para funcionarmos como ponte entre blocos que pelas relações globais, pelas relações difíceis e resultantes das guerras um bocado por toda a parte, estão cada vez mais divididos. Portanto, encorajo, o meu primeiro recado era esse, era para encorajar que, ao nível da nossa política de relações exteriores, nos posicionássemos de uma forma que pudéssemos, beneficiando o melhor de dois mundos, pudéssemos constituir pontes, ligações, contactos e viver experiências com ambos os lados. Portanto, parece-me bem que Angola assuma um bocado de mais protagonismo junto dos BRICS, assim como continua a desenvolver relações mais profícuas com o Ocidente. O segundo recado era para comentar as reflexões feitas numa conferência internacional sobre a recuperação de empresas em insolvência. É certo que as justificações para isso são nobres, porque demonstram preocupações com a vida dos trabalhadores, com o alto risco que se corre de desemprego nessas matérias e, portanto, as reflexões dessa conferência foram interessantes porque encorajam novos investimentos às empresas que estão nesta situação. E então agora justifica o meu recado, pois que na situação nacional é fundamental, sim, que se continue a lutar pela preservação dos postos de trabalho, continue-se a encorajar a recuperação dessas empresas em insolvência, que se continue a construir o tecido empresarial nacional. Estou de acordo e assino por baixo. Agora, parece-me que temos que tratar das empresas como elas são, mesmo as empresas do Estado, e não tratar todas da mesma maneira. Quer dizer, uma empresa em insolvência não devia nada ter uma estrutura de PCA, PCE, PCI, PCO, PCU, com toda a estrutura, com N pessoas, com benesses. Não. Então tem que haver aqui uma diferenciação no tratamento das empresas, e as empresas só podem gastar aquilo que produzem. As empresas não podem viver sempre do hoje é para ficarem numa situação difícil, mas que situação difícil é essa, que não se espelha nas benesses de quem comanda e de quem manda nessas empresas. Ficou o recado, Gustavo da Conceição, Adbaivuns. Já estão acertados os seus recados? Já. Infelizmente começo por este tema do Gustavo, né, que tem a ver com a gestão de empresas públicas, para falar sobre a necessidade efetiva de ajuste aos salários dos jornalistas no geral no país e, neste caso particular, dos jornalistas das empresas públicas de comunicação social. São salários indignos que refletem ou que não correspondem
ao papel que se espera na sociedade em relação à performance dos jornalistas. Isso, por um lado, é importante olhar-se para uma gestão profissional e mais rigorosa das empresas, não é? Por outro lado, é preciso salvaguardar efetivamente as condições remuneratórias desses profissionais. E, portanto, eu não só me solidarizo com os colegas jornalistas que reivindicam melhorias nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, espero que se encontrem expedientes de gestão e que haja um trabalho mais rigoroso, não é, das pessoas que têm a responsabilidade de gerir as empresas públicas, salvaguardando e encontrando aqui o necessário equilíbrio para resolver essa reivindicação. Acredito que a semana passada eu toquei no tema do SME e dos passaportes e as dificuldades que as pessoas têm para conseguir, inclusive, o registro. E a informação que recebi do SME é que já há um novo sistema e que, portanto, as pessoas podem se cadastrar e que este tema poderá estar já resolvido. Eu, honestamente, não experimentei, mas deixo a mensagem que recebi dos profissionais do Ministério do Interior, não é, em relação ao novo cadastro, ao novo sistema disponível e que permite o cadastro individual e por essa via as pessoas poderem fazer o pagamento, conseguir o agendamento e depois então fazerem todo o processo de passaporte e mais interessante ainda é que um sistema similar creio que poderá ser também introduzido ao nível da emissão de cartas de condução. Por outro lado, há uma notícia desta semana sobre um acordo de financiamento de cerca de 250 milhões de dólares para a construção de uma cadeia de alta segurança. Eu honestamente entendo, não é? Mas fiquei intrigado e na dúvida. E nesses casos eu sempre pergunto-me sobre se é prioritário, se é urgente e se é necessário. E qual das respostas é que nós temos que atender para alocar à construção de uma cadeia de alta segurança cerca de 250 milhões de dólares, quando temos outras necessidades, porventura, mais urgentes, mais prioritárias e também necessárias. Por fim, quero saudar o Ministério da Justiça, porque o seu titular esteve na última semana a realizar algumas visitas a conservatórias e serviços relativos ao seu pelouro, não é? E deixou publicamente a garantia de que todas as maternidades do país terão os serviços de registro até o final do ano. Bom, espero que efetivamente se possa concretizar, não é? Porque pensei comigo que o tema do registro não só corresponde ao direito à cidadania das nossas crianças, como resolve um problema que tenha a ver com o acesso ao ensino. Nós temos muitas crianças que não vão à escola, que não conseguem entrar para o ensino porque os seus pais têm alguma dificuldade, não é? ou desconhecimento sobre como fazer o registro destas crianças. E, portanto, é sem dúvidas uma boa notícia e esperar que efetivamente ela venha a ocorrer dentro do prazo anunciado. Obrigado, Adbeio Vuns. Ficaram os recados. Uma nota em relação à questão do SME. Realmente está já há algum tempo na nova forma para os utentes que queiram utilizar os serviços do Serviço de Migração Estrangeiros, mas também já foi aqui dito que esta nova plataforma no início apresentou algumas situações e que estava então a serem feitos os respectivos acertos para que ela pudesse servir melhor os utentes
que devem se cadastrar e depois de gerar o RUP poderem fazer o pagamento e assim darem continuidade ao ato migratório que pretendem realizar. Está assim a terminar esta edição do Jornal 7 Dias, a semana em retrospectiva, a olhar para os assuntos que marcaram a última semana, uma semana em que ficamos a saber que o carapau não vai ser pescado, pelo menos no país, durante 2 meses, mas não vai deixar de haver carapau no mercado, porque há aí algumas cotas para a importação deste peixe e que também o combustível passou a custar mais caro, ou seja, o gasóleo que passou de 300 para 400 kwanzas, um aumento na ordem dos 33%. Entre os temas que marcaram a última semana, vamos fechar o Jornal 7 Dias a agradecer a presença do José Guerreiro, do Rui de Castro, do Gustavo da Conceição e do Adbaio Vuns. Bom dia a todos e boa semana. Boa semana. Boa semana. E vamos também estender o nosso abraço ao Enda Inglês, que não esteve connosco, mas com certeza estaremos aqui na próxima edição, dentro da nossa produção, com todos os espectros analíticos e comentários que aqui vamos partilhando, e também vai partilhar as nossas plataformas digitais. Podemos ser ouvidos através da página do YouTube, o Jornal 7 Dias, a semana em retrospectiva, ter o programa completo para acompanhar, ou também ainda através do www.radioplaydigital.com. Poderá ter em podcast esta edição e outras do Jornal 7 Dias. Os cumprimentos são da Direção de Informação da LAC, com Alexandre Campos e o Ricardo Dias a garantirem a técnica. Na moderação esteve José Silva. Bom dia, boa semana.